Promove seminário no Espírito Santo para discutir os impactos das mudanças propostas pelo governo. E Comissão Especial da Reforma Política promove mesa redonda sobre sistemas eleitorais com especialistas da Espanha, Estados Unidos e Portugal. Boa noite. Em Brasília, 22 horas e 35 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta a terceirização e altera as regras do trabalho temporário. Nós vamos direto ao Salão Verde da Câmara, de onde fala ao vivo a repórter Dini Moraes com outras informações. Dini, boa noite. Como é que foi a tentativa aí da oposição de tentar obstruir esse projeto da terceirização? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Teve muita obstrução hoje sim, Marcelo. Para você ter uma ideia, todo o processo de votação durou 9 horas. A obstrução ela foi feita basicamente pelos partidos PT, PDT, PCdoB, PPS, PSOL, Rede e PMB. Mas todas as tentativas deles de tentar barrar a votação ou atrasar o máximo possível, aí, trazendo um cansaço aí para o plenário, não foram bem sucedidas. No fim, o texto principal acabou sendo aprovado por 232 votos a favor, 188 contra, com 8 abstenções. Ainda foram feitos agora, depois da aprovação do texto principal, foram feitas 6 tentativas de se mudar esse texto, principalmente focando na parte da responsabilidade que as empresas contratantes devem ter aí a respeito dos trabalhadores terceirizados. O texto que havia sido aprovado na Câmara, lá em 2000, estabelecia que o contratante tinha uma responsabilidade solidária, ou seja, quando os direitos trabalhistas dos terceirizados não são pagos, a Justiça poderia pegar tanto bens da contratante quanto bens da terceirizada para pagar esses direitos trabalhistas. No entanto, o texto do Senado, que foi aprovado em 2002 e que foi agora o texto aprovado de novo aqui pela Câmara e que vai para a sanção presidencial, ele estabelece uma responsabilidade subsidiária, ou seja, os bens da contratante só podem ser aí penhorados ou usados para pagamento de direitos trabalhistas quando não houver mais nenhum patrimônio da contratada. Também foi mantido no texto a parte que permite que empresas terceirizadas também terceirizem, o que alguns deputados aqui chamaram de quarteirização. Vamos ver um pouco do debate na reportagem? A sessão começou com a primeira de muitas tentativas dos partidos de oposição de tentar evitar a votação da proposta que regulamenta a terceirização e o trabalho temporário no país. É um projeto de 1998 que foi aprovado na Câmara e depois foi apresentado um substitutivo no Senado. E esse projeto acabou não sendo aprovado à época. E o presidente Lula, naquele momento em que assumiu a presidência da República, em 2003, solicitou a essa casa que ele fosse retirado, exatamente por ser um projeto nefasto, um projeto que prejudica os trabalhadores. O projeto é antigo, mas o pedido do presidente Lula é tão antigo quanto, é de 2003. E eu pergunto, por que será que um pedido do presidente Lula, de 13 de agosto de 2003, é o que Vossa Excelência me pede que seja atendido, já há 14 anos, parado na casa, nunca foi atendido. Porque quando o presidente Lula fez esse pedido, essa matéria já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados. Já não era mais matéria do governo. Aprovada, passou a ser matéria da Câmara dos Deputados e depois de aprovada no Senado, da Câmara e do Senado. É por isso que eu indefiro a sua questão de ordem. A proposta permite a terceirização em todas as áreas de uma empresa, inclusive no setor principal, a chamada atividade fim, o que hoje é proibido pela Justiça. O texto ainda permite o contrato de trabalho temporário por até 9 meses e deixa a abertura para esse tipo de contratação em caso de greve. O projeto autoriza que a empresa prestadora de serviços seja do mesmo ramo econômico que a contratante. A empresa que fornece mão de obra terceirizada ou temporária deve ter um patrimônio mínimo de 10 mil a 250 mil reais, dependendo do número de empregados. O projeto prevê que a contratante seja também responsável pelos direitos trabalhistas, mas apenas pode ter bens penhorados quando a terceirizada não tiver mais nenhum patrimônio. É a chamada responsabilidade subsidiária. Para os deputados contrários, as novas regras vão prejudicar os trabalhadores. Todos nós conhecemos pessoas
que trabalharam em empresas terceirizadas, que ao final do contrato fecharam as portas, foram embora e deixaram os trabalhadores sem as verbas rescisórias e sem os direitos assegurados. Essa proposta tem por objetivo permitir a contratação mais barata dos trabalhadores, precarizando, negando os seus direitos. O próximo passo depois desse é obrigar o trabalhador e a trabalhadora a se transformar em pessoa jurídica, sendo contratado como se empresa fosse, perdendo direito a férias remuneradas, 13º e licença maternidade, por exemplo. O ato aqui é uma manifestação daqueles que inventaram o pato e estão pagando o pato nas costas dos trabalhadores. A rede, como vota a rede? Caminhão, Tempo está correndo. Terceirização. Sim, terceirização, a terceirização. Representantes das centrais sindicais acompanharam o processo de votação das galerias do plenário. Em alguns momentos, os ânimos ficaram acirrados. Peço para esvaziar a galeria, por favor. Esvaziar a galeria, presidente. Muito bem, deputado, aleluia com a palavra. Questão de ordem. Presidente. Não. Bem, presidente. Na hora que o deputado está falando, eles têm que ficar em silêncio, deputado. Vamos esvaziar a galeria. Isso é desrespeito. Se for contra Vossa Excelência não ia gostar. Ele tem direito de falar como Vossa Excelência tem direito de criticar. Eu estou pedindo aqui a meia hora para o pessoal ficar em silêncio. Depois que o deputado falar não gostou, pode vaiar, não tem problema. Ninguém tem medo de vaia. Para deputados da base de apoio ao governo, o projeto vai ajudar a reduzir o desemprego. Não vamos usar o argumento aqui de que nós estamos rasgando a CLT. Me apontem, dentro do texto todo, um item apenas que retira direito do trabalhador. Vou dar a resposta. Não existe. A informalidade no setor rural, porque é um trabalho sazonal. A terceirização vai regularizar quase 12 milhões de trabalhadores aí, que poderão recolher, inclusive, a previdência que eles não recolhem. Você vai para a construção civil. Ninguém constrói um prédio hoje apenas com o trabalhador lá, o operário. São todos terceirizados. Cada um a sua função. Quem vai assentar a janela, quem vai fazer o piso, quem vai levantar a parede. Nós queremos uma economia moderna, dinâmica. Nós queremos que as pessoas tenham direito ao trabalho e ao emprego. O PT deixou 12 milhões de desempregados. Nós queremos um país moderno e por isso votamos sim contra o atraso. Vale destacar, Marcelo, que todas essas novas regras para trabalho terceirizado ou trabalho temporário não vão valer para as empresas de transporte de valores ou vigilância. O texto agora segue para a sanção presidencial para ser transformado em lei. É com você, Marcelo. Tá ótimo, Dini. Então quer dizer que ainda falta o Michel Temer, presidente Michel Temer, sancionar esse projeto. E lembrando também que alguns deputados da oposição já avisaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar os desdobramentos aí dessa questão tão importante para o país. Muito obrigado, Dini.